Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar as propriedades dos logaritmos e resolver alguns exercícios para melhor fixar essas propriedades. Então, vamos à aula. Vamos falar então sobre as propriedades dos logaritmos. Okay? Ao todo são 4 propriedades. E a partir delas a gente vai conseguir desenvolver melhor cálculos com logaritmos, certo? A gente vai conseguir reduzir as expressões de modo que a gente comece a não usar mais a definição para resolver muito dos logaritmos. Então, vamos às propriedades, né? A primeira propriedade é o logaritmo de um produto. Então veja bem, ó, o que está sendo dito aqui? Está sendo dito que se você tiver o logaritmo de uma multiplicação, no caso aqui é mn, representam números, né? O logaritmo de uma multiplicação, então eu posso escrever o logaritmo dessa multiplicação como sendo a soma dos logaritmos dos fatores, né? Então aqui, logaritmo de m vezes n na base a, eu posso escrever como logaritmo de m na base a somado com o logaritmo de n na base a. Então, o logaritmo de um produto eu consigo transformar em soma de logaritmos de mesma base, certo? De que maneira eu posso aplicar isso? Primeiro exemplo, um exemplo bem simples aqui, só para a gente ver como é que se aplica. Olha só, é dado dois logaritmos. Logaritmo de 2, como a base não aparece, então a gente sabe que a base é 10. Então o logaritmo de 2 é 0,3 e o logaritmo de 3 é 0,4. Claro que isso aqui são aproximações. Pede para calcular o quê? Calcular o logaritmo de 6. Então veja bem, como ele dá o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3... eu sei que eu posso transformar esse 6 numa multiplicação que pode envolver o 2 e o 3. Ou seja, esse logaritmo de 6 que eu tenho aí, log de 6, eu posso transformar o 6 como sendo logaritmo de 2 vezes 3. Ou seja, esse 6 passa a ser 2 vezes 3. Aí agora eu faço o quê? Aplica a propriedade. Ó. Se é uma multiplicação, vai virar uma soma. Soma dos fatores. Então, logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Eu não estou escrevendo a base porque a base é 10. A gente não precisa colocar 10 quando a base for 10, certo? Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou usar as substituições que a questão me permite fazer, né? Como o logaritmo de 2 é 0,3, então vou trocar aqui, vou colocar 0,3 mais, e o logaritmo de 3, que é 0,4, eu troco aqui também. Então, ficamos com 0,3 mais 0,4, isso dá 0,7. Ou seja, o logaritmo de 6 na base 10 é 0,7, aí usando a propriedade 1, certo? Então, veja bem, se você tem o logaritmo de uma multiplicação, obviamente você vai ter também uma propriedade envolvendo o logaritmo de uma divisão. Então, é a nossa segunda propriedade, que é o logaritmo de um quociente. Então, o que acontece quando a gente tem um logaritmo de um quociente? Né? Então, o logaritmo de uma divisão, a gente poderá escrever esse logaritmo como sendo a subtração entre o dividendo e o divisor. Okay? Então, a gente pode escrever como logaritmo, a gente tem, na verdade, logaritmo de m dividido por n na base a, a gente escreve como logaritmo de m na base a menos o logaritmo de n na base a. Okay? De que maneira a gente pode aplicar? Bem simples. Esse exemplo aqui, ó, logaritmo de 2, 0,3, logaritmo de 3, 0,4, né, os mesmos logaritmos dados no primeiro exercício, primeiro exemplo. Pede para calcular agora o logaritmo de 1,5. Então veja bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar escrever esse 1,5 de maneira que eu tenha, né, o 2 e o 3 para poder substituir. Então, ó, o logaritmo de 1,5 eu sei que eu posso escrever como sendo logaritmo de 15 sobre 10. Né? Já aprendi que transformar o número decimal em fração eu faço assim sempre. Logo, esse 15 sobre 10 é simplificável. Eu posso simplificar por 5. Ficando com logaritmo de em cima por 5 dá 3, embaixo por 5 dá 2. Fica um logaritmo de 3 sobre 2. Olha agora, vai me permitir usar a propriedade. Não é isso? Se é o logaritmo de uma divisão, então eu posso fazer o logaritmo como sendo logaritmo de 3 menos logaritmo de 2.
Usei a propriedade aqui. Agora eu posso fazer a substituição como o exercício aí me permite. Logaritmo de 3 é 0,4 menos o logaritmo de 2, que é 0,3. E assim vai me dar 0,1. Então, o logaritmo de 1,5 é 0,1, me fazendo aí, né, permitir, no caso, o uso da propriedade. Ok? Então, tenho já duas propriedades em que eu poderei usar caso apareçam multiplicações e divisões, sendo aí os nossos logaritmandos. A terceira propriedade acho que é a mais usual e é a que mais facilita o cálculo de logaritmos, que é o logaritmo de uma potência. Então, veja bem o que a gente vai poder conseguir fazer com o logaritmo de uma potência. O que é que diz aqui esse logaritmo de uma potência? Quando você tiver um logaritmo de uma potência, basta apenas você transformar este expoente em uma multiplicação. Então, ele vai passar a multiplicar esse logaritmo. Ele vai ser uma constante que multiplica esse logaritmo. Então, no caso, é meio que a gente transformar, né? A gente descer o n para frente do logaritmo, ficando n vezes o logaritmo de m na base a. Então, toda vez que eu tiver uma potência, eu poderia fazer isso, né? Isso vai simplificar muito os nossos cálculos. Veja bem esse exemplo. Novamente, é dado o logaritmo de 2, que é 0,3, mas pede para calcular o logaritmo de 64. Isso tudo na base 10. Então, como eu sei que o logaritmo de 64, eu posso transformar esse número numa potência, eu escrevo, então, o 64 como forma de potência. Eu já conheço, né, a forma de potência 64, que é 2 elevado a sexta. Caso não conheça, é só decompor, aí consegue achar. Aí, como eu tenho agora 2 elevado a sexta, eu aplico a propriedade. O que vai acontecer? O expoente 6 vai para frente do logaritmo multiplicando ele. Então, 6 vezes logaritmo de 2. Agora, como eu conheço que o logaritmo de 2 é 0,3, basta apenas substituir. Logo, eu fico com 6 vezes 0,3 e isso vai me dar 1,8. Acabou-se. Então, o logaritmo de 64 na base 10 é 1,8. Ok? Então, terceira propriedade, ótima de se usar. Tem uma consequência dessa terceira propriedade, que é esta aqui, ó. Quando aparece uma potência também na base, ok? A gente tem a mesma condição, ó, só que aparece a potência na base. Então, veja bem, ó, perceba que o n vai para frente, do mesmo modo que acontece aqui com a propriedade 3. O expoente n a gente coloca na frente do logaritmo multiplicando ele, e o expoente b, que é da base, ele vai passar dividindo esse n. Então, ele vai passar dividindo a constante, né, que é justamente o expoente. Então, quando eu tiver esta condição, eu consigo tirar essas potências de modo que saiam, né, daqui do logaritmo, vai para frente dele, multiplicando ele em forma de fração, né, n por b. Aí eu coloquei esses dois logaritmos aqui iguais para a gente resolver de duas maneiras. Primeiro, no primeiro aqui a gente vai usar a definição, como a gente já aprendeu. E no segundo a gente vai usar essa propriedade e aí a gente vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então, pela definição aqui, basta eu chamar, né, dizer que o logaritmo disso aqui é x e usar a definição para escrever como equação exponencial. Logo, eu vou ficar com 16 elevado a x igual a 64. E, portanto, eu vou ter como aí? Eu vou conseguir transformar esses dois para a mesma base, base 2. O 16 na base 2 é 2 a quarta, então terei 2 a quarta elevado a x, igual ao 64 que a gente já fez, né? O 64 é 2 a sexta. Logo, aqui eu tenho uma potência de potência, multiplico os expoentes, ficando com 2 elevado a 4x, igual a 2 a sexta. Logo, aqui me permite, né, usar apenas a igualdade dos expoentes, já que as bases estão iguais. Ficando com 4x igual a 6. E, portanto, x é 6 sobre 4, que dá ainda para simplificar por 2, 3 sobre 2. Então, esse logaritmo, olha o processo extenso que eu fiz para chegar a 3 sobre 2. Já aqui não, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou usar a propriedade. Primeiro, eu vou escrever esses dois números aqui como potência de mesma base. Então, eu fico aqui com o logaritmo de 64, que é 2 a sexta, e o logaritmo de 16, desculpe, logaritmo de 16 não, o número 16, que eu posso escrever como 2 a quarta. O que acontece agora? Pela propriedade, o 6 e o 4 vão para a frente do logaritmo multiplicando ele em forma de fração, né?
Então, eu vou ficar com 6 sobre 4 vezes o logaritmo de 2 na base 2. Como eu já sei que pelas consequências, quando eu tenho logaritmo de 2 na base 2, ou seja, o logaritmando é igual a base, isso aqui é sempre 1. Isso aqui vai me dar 1. Então, eu terei o quê? Eu terei 6 sobre 4 vezes 1. 6 sobre 4 vezes 1 é 6 sobre 4. Dá para simplificar por 2, tendo aí 3 sobre 2. Então, veja que o caminho que eu percorro aqui pela propriedade é bem menor quando eu utilizo a definição. Então, é mais viável sempre usar a propriedade para simplificar os cálculos de logaritmos, certo? Porque quando a gente usa as propriedades, normalmente aparece algo que a gente poderá usar as consequências, né, para viabilizar os nossos cálculos de maneira a minimizá-los, ok? Então, vamos conhecer então a quarta propriedade. A quarta propriedade é a chamada mudança de base. É normalmente a propriedade em que os alunos confundem mais de se usar porque não sabem exatamente em que base pôr para fazer essa mudança. É chamada mudança de base justamente porque a gente troca a base do logaritmo. Então, vamos tentar, né, de início, minimizar esses erros que podem aparecer quando a gente for aplicar mudança de base em algumas questões. Então, o que seria a mudança de base, né? Veja que quando você tem um logaritmo qualquer de n na base b, eu posso mudar a base desse logaritmo, que é a base b, para qualquer outra base que eu queira, sério? Então, logicamente, quando eu estiver trabalhando no exercício, eu vou usar uma base específica para ajudar a resolver o exercício, né? Não vou colocar uma base aleatória. Como é que eu transformo isso aqui? Eu transformo num quociente de dois logaritmos. Veja que esses dois logaritmos que eu transformo, os números que aparecem aqui no logaritmando são justamente os números que eu tenho aqui no logaritmando e na base inicial. Então, eu escrevo primeiro como logaritmo de n e embaixo o logaritmo de b. Em que base? A base que eu quiser. No caso aqui, eu troquei a base b pela base a. Então, eu escrevo o logaritmo de n na base b igual ao logaritmo de n na base a sobre o logaritmo de b na base a, né? Exemplificando melhor com número, por exemplo, se eu tivesse logaritmo de 10 na base 5, eu posso escrever esse logaritmo aqui como sendo logaritmo de 10 e logaritmo de 5. Em que base? A base eu escolho, né? Pode ser base 2, base 3, base 1000, base x. Você quem escolhe. Então, na hora que eu entendo que eu escrevo isso aqui como isso, né? Logaritmo de 10 no de cima, que é o logaritmando, né? O logaritmo fica na parte de cima e a base fica na parte de baixo. Eu posso mudar para qualquer base. Então, eu poderia colocar aqui a base, sei lá, base 8, né? Que seria válido. Isso aqui vai dar a mesma coisa. Isso aqui ajuda pra caramba em resolver alguns exercícios que mudam a base das coisas. Como esse aqui, né? Esse exemplo, ó. Dado logaritmo de 2 na base... Desculpe. Logaritmo de 2 na base 10. Eu me confundindo agora. Deixa eu repetir. Dados logaritmo de 2 na base 10 igual a 0,3. Calcule o logaritmo de 20 na base 2. Então, veja que não faz sentido esse logaritmo aqui de calcular, porque o logaritmo dado, o logaritmo que é dado aqui, ó, é a base, é diferente do logaritmo que se pede. Aqui é a base 10, aqui é a base 2. Esse tipo de questão você vai ter que usar a mudança de base. Então, veja bem, eu vou usar a mudança de base nesse aqui, ó. Vou calcular o logaritmo de 20 na base 2. Então, já sei que eu vou escrevê-lo assim, ó. Logaritmo de 20 e logaritmo de 2, certo? Em que base? Eu vou escolher a base que está sendo dada aqui pelo logaritmo dado na questão. O logaritmo que eu vou substituir. O logaritmo dado na questão é a base 10. Então, vou deixar também na base 10. Então, mudei da base 2 para a base 10. Eu não preciso escrever a base 10, viu, gente? Quando não escrevo, tem que saber que é base 10 aqui. Então, pronto. Basta agora a gente calcular esses dois logaritmos, que não é difícil. Veja que o 20 eu posso transformá-lo em quê? Posso transformá-lo em logaritmo de 2 vezes 10. E o logaritmo de baixo, que é o logaritmo de 2, eu já posso fazer a mudança. O logaritmo de 2 é dado na questão, ele diz que é 0,3. Aí agora eu vou usar as propriedades, né, anteriores. Eu tenho o logaritmo de uma multiplicação, já vi isso. Eu posso usar a propriedade do logaritmo de uma multiplicação, que é o quê? É transformar numa soma. Logaritmo de 2 mais
logaritmo de 10. Isso tudo sobre 0,3. Olha agora o que vai acontecer. Logaritmo de 2 é 0,3, que é dado na questão, 0,3. Mas, quanto é o logaritmo de 10 na base 10? Logaritmo de 10 na base 10 é uma consequência que eu posso usar. É a mesma que eu usei no exemplo anterior. Como aqui a base é igual ao logaritmando, eu sei que isso aqui vai me dar 1. Isso é 1. Então, logo, 0,3 mais 1 dividido para 0,3. Então, tenho isso. Logo, se eu somar, eu fico com 1,3 dividido para 0,3. Ok? E isso aqui é equivalente a 13 sobre 3. O que termina aí, né? Meu logaritmo. Posso parar aqui. Vai me gerar a fração 13 terços. Certo? Então, veja que eu usei a mudança de base para fazer com que facilitasse o cálculo usando o logaritmo dado. Certo? Então, a gente vai praticar mais essa questão de logaritmo. Desculpa, a questão da mudança de base. Então, essas são as 4 propriedades que a gente vai ficar usando para vários e vários exercícios, de modo que a gente não precise mais usar a definição para calcular logaritmos. Então, a gente vai passar agora por 4 exercícios, aplicando essas propriedades, de modo que facilite, né, a sua mente melhore um pouco mais a respeito das propriedades. Lembrando que as consequências e as propriedades é primordial que você aprenda, que você entenda, que você lembre de todas elas. Porque sem elas a gente não vai conseguir resolver alguns logaritmos que virão agora pela frente. Porque o objetivo é se chegar em função logarítmica, sei? Então, vamos lá então resolver esses 4 exercícios. O primeiro exercício que a gente tem é esse aqui, ó, que parece complicado, mas não é quando você consegue aplicar aí as propriedades direitinho. Olha o que se diz. Dados os logaritmos de m na base A, 11. Então, esse logaritmo de m na base A vale 11. E o logaritmo de n na base A vale 6. Qual é o valor do logaritmo de m cubo n ao quadrado na base A? Então, veja que eu preciso calcular isso aqui, ó, que é complicado. Mas com as propriedades, isso vai facilitar a minha vida. Por quê? Porque eu vou conseguir usar as propriedades de modo que quando eu usar meios algébricos para destrinchar isso aqui, eu vou conseguir substituir tudo que está aqui por esses dois valores, 11 e 6. Certo? Então, vamos lá, ó. Inicialmente, eu tenho o logaritmo de m cubo n quadrado na base A. Aí você já percebe de cara que este logaritmo mando aqui é uma multiplicação. Primeira propriedade. Eu posso transformar então esse logaritmo em soma de logaritmos. Então vai ficar assim, ó, logaritmo do primeiro fator, que é m ao cubo, na base A, mais o logaritmo do segundo fator, que é n quadrado, também na base A. Pronto. Usei aqui, a passagem que eu usei foi a primeira propriedade, certo? Eu não sei se eu coloco aqui os números, mas melhor não. Não vai confundir. Então, usei a primeira propriedade para cá. Agora, o que é que eu tenho em cada um dos logaritmos? Eu tenho o logaritmo de uma potência em cada um, ó. Então, eu posso usar de novo a propriedade. Acho que é a terceira propriedade que a gente viu hoje. Terceira propriedade, logaritmo de uma potência. Eu posso pegar o expoente e passar para frente o logaritmo multiplicando ele. Então, esse 3 passa para frente, vai ficar 3 vezes o logaritmo de quem? De m na base A. Mais o outro aqui, que é 2, passa para frente, 2 vezes o logaritmo de n na base A. Então, veja agora que eu consegui deixar simplesmente o logaritmo de m na base A e logaritmo de n na base A justamente para fazermos a substituição, uma vez que isso aqui vale 11 e isso aqui vale 6. Aí, só substituir agora e resolver, né? Igual, vou trazer aqui para baixo, ó, é igual a 3 vezes 11 mais 2 vezes 6. 3 vezes 11 me dá 33 e 2 vezes 6 vai me dar 12. Assim concluo, né? 33 mais 12 me dá 45. Está aí a resposta do nosso problema, aplicando as propriedades. Então, veja que eu não usei definição de jeito nenhum. Então, basta apenas aplicar as propriedades, ok? Exercício 2, temos o seguinte, ó. Sendo logaritmo de 2 na base A igual a 20,
E logaritmo de 5 na base A, 30. Calcule o valor do logaritmo de 100 na base A. Então, precisamos calcular o logaritmo de 100 na base A usando essas duas informações. Ou seja, a gente vai ter que transformar esse 100 de modo que a gente obtenha aí logaritmos de 2 e 5, por meio das propriedades. Então, vamos fazer, né? Logaritmo de 100 na base A. Então, transformando esse 100, como é que eu transformo esse 100? Eu vou decompor esse 100 para me ajudar a aplicar as propriedades. Por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, coloco no lugar do 100. Eu vou ficar com logaritmo de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Está desfocando toda hora, mas dá para ver, né? Na base A. Então, eu fico com isso aqui. Logaritmo de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado na base A. Então, novamente, eu tenho o logaritmo de uma multiplicação. Então, eu posso transformar na soma de dois logaritmos. Ficando assim, ó. Logaritmo de 2 ao quadrado na base A mais logaritmo de 5 ao quadrado na base A. Novamente agora, os logaritmos que eu tenho são potenciações. Eu posso pegar esse expoente e colocar para frente os logaritmos multiplicando-os. Então, aqui eu vou ficar, aqui embaixo, aqui eu vou ficar com 2 vezes o logaritmo de 2 na base A mais 2 vezes o logaritmo de 5 na base A. Agora eu posso substituir, né? Posso substituir o logaritmo de 2 na base A pelo valor dado na questão, que é 20. Vou ficar com 2 vezes 20. Mais 2 vezes o logaritmo de 5 na base A, que também é dado na questão, que é 30. E, portanto, eu tenho 40 mais 60, e isso é 100. Então, logaritmo aí, então, da base. Logaritmo de 100 na base A é ele próprio, que deu aí pra gente o número 100. Terceiro exercício. Eu tenho o seguinte, ó. Calcule x, sabendo que x é logaritmo de 2 na base 3, que multiplica logaritmo de 81 na base 8. Então, a gente não tem propriedade para multiplicação de logaritmos, certo? Aqui a gente não tem nenhuma propriedade, a gente não vai pensar em nenhuma propriedade para resolver isso aqui. Porém, eu posso resolver se esses dois logaritmos estiverem na mesma base. Se eles estiverem na mesma base, isso vai me facilitar por ser uma multiplicação. Eu vou conseguir fazer alguma simplificação. Então, é necessário que um dos dois eu transforme, né? Eu use a mudança de base para trazer para a base do outro. Então, como esse aqui é menorzinho, eu vou deixar quieto, que é 2. E esse aqui é maior que 81, eu vou manipular. Então, o que é que eu vou fazer? Vou escrever esse logaritmo aqui na base 3, para deixar igual nessa base aqui. Então, eu vou trazer para cá a minha expressão x, que é logaritmo de 2 na base 3, vezes logaritmo de 81 na base 3. Base 3 não, né? Base 8. Aí eu vou transformar esse logaritmo para a mudança de base. Vou ficar então com x igual logaritmo de 2 na base 3 vezes quociente, né, que é a mudança de base, transforma numa divisão. O de cima, logaritmo de 81, e o de baixo, logaritmo de 8. Ambos para a base 3, que eu quero trazer para a base do outro. Então, veja aqui que eu não coloco uma base aleatória. Eu coloco uma base específica, justamente para me ajudar. No caso, como o outro logaritmo é 3, vou usar a base 3. Aí agora eu vou fazer as transformações aqui nesses dois, porque me permite fazer isso. Então, x igual, repito o primeiro logaritmo, logaritmo de 2 na base 3, vezes esses dois aqui, ó, esse 81 dá para transformar numa potência, né? E ainda colocar para a mesma base 3, esse 81. Então, logaritmo de 81, a gente fizer a transformação do 81, né, decompondo, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, ficando com 3 a quarta. Então, aqui ficarei com 3 a quarta, logaritmo de 3 a quarta na base 3. E embaixo, o 8. O 8 eu já sei como é que se escreve.
vai virar 2 ao cubo, também na base 3. Então veja agora, ó, que eu vou repetir o primeiro, logaritmo de 2 na base 3 vezes, esses aqui como são logaritmos de potências, posso usar a propriedade, né? Colocando os números aqui do expoente para frente, multiplicando o logaritmo. Então aqui a gente vai ficar com 4 logaritmo de 3 na base 3. E embaixo eu fico com 3 logaritmo de 2 na base 3. Certo? Chegando lá, ó. E agora eu fico com logaritmo de 2 na base 3 vezes... Olha isso aqui, ó. O de cima eu tenho logaritmo de 3 na base 3, consequência, né? Isso aqui a gente já sabe vai dar 1. Isso é 1. Então a gente vai ficar com 4 vezes 1 e embaixo 3 logaritmo de 2 na base 3. Agora observe, como eu tenho logaritmo de 2 na base 3 em cima e logaritmo de 2 na base 3 embaixo, e é uma multiplicação, eu posso simplificar. Eu posso cancelar esse logaritmo com esse de baixo, ficando com x igual a 4 vezes 1 em cima, que é 4, e embaixo fica só com 3. Acabou-se. X é 4/3, resolvido aí pela mudança de base. Certo? Ok? Último exercício. Exercício 4. Considerando o logaritmo de 2, 0,3, e logaritmo de 3, 0,4, e logaritmo de 5, 0,7, calcule o logaritmo de 600 na base 8. Então, de novo, ó, esse logaritmo que a gente vai calcular tem base diferente dos logaritmos que são dados. Então, já sabemos, mudança de base. Vamos mudar para que base? Base 10, certo? A mudança de base aqui é para a base 10, porque é a base dos logaritmos dados. Então, eu vou trazer esse logaritmo para cá, ó, logaritmo de 600 na base 8, e vou mudar para a base 10. Então, eu ficarei com logaritmo de 600 sobre logaritmo de 8. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou escrever esses 600 e esse 8 como potências, né? Ou multiplicações de potência ou uma própria potência. O 8 eu já sei porque eu já fiz aqui em cima, né? O 8 vai virar 2 à terceira. Já o 600 não, né? 600 eu tenho que decompor. Vou decompor os 600 aqui por 2, 300, por 2, 150, por 2, 75, agora é por 3, que dá 25, por 5, 5, por 5, 1. Logo aqui fico com 2 elevado à terceira vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então aqui eu vou ficar com logaritmo de 2 à terceira vezes 3 vezes 5 ao quadrado. E embaixo fico com logaritmo de 2 à terceira. Agora abaixo fazer o que, né? Usar a propriedade aqui, já que a gente tem uma multiplicação. Então, usando aqui a propriedade, vou fazer aqui embaixo. Eu vou ficar com logaritmo de 2 à terceira mais próximo, que é logaritmo de 3, mais o próximo, que é logaritmo de 5 ao quadrado. E embaixo eu já posso, né, tirar esse expoente para frente, colocando 3 vezes logaritmo de 2. Aí agora a gente vai fazer o que? Tenho ainda potência, vou colocar esse 3 para frente, esse 2 para frente. Eu vou ficar com 3 vezes logaritmo de 2, mais logaritmo de 3, mais 2 vezes logaritmo de 5, e embaixo 3 vezes logaritmo de 2. Pronto, agora basta fazer o que? Substituir pelos valores dados ali na questão. Então, eu vou ficar com 3 vezes logaritmo de 2, que é 0,3, mais o logaritmo de 3, que é dado ali, que é 0,4, e mais o logaritmo de 5, que é 0,7. Então, 2 vezes 0,7 em cima. E embaixo, 3 vezes 0,3, que é o logaritmo de 2. Pronto. Agora ficou aí uma divisão, né, de números decimais. Em cima, eu vou ter 0,9, que é 3 vezes 0,3, mais 0,4, mais aqui que é 1,4.
E embaixo eu vou ficar com 0,9. Basta resolver agora, né? 0,9 mais 0,4 mais 1,4, 2,7. E embaixo, 0,9. Usando aí, né, o conceito lá da divisão de números decimais, é o mesmo que ter 27 por 9 e, portanto, a resposta é 3. Pronto. Então, o logaritmo de 600 na base 8, dadas essas condições, vai nos dar 3. Ok? Então, esta é a nossa aula sobre propriedades de logaritmo. Espero que tenham entendido e espero também que consigam resolver questões que tenham aí o uso das propriedades do logaritmo, ok? Então, ficamos por aqui e até uma próxima aula.